Boa noite, meus irmãos em Cristo, graça e paz. Hoje nós estamos aqui trazendo mais um momento de meditação na palavra do Senhor. E o tema de hoje que eu vos trago é o agir do cristão, né? Como é que o cristão age ou deverá agir em qualquer situação, principalmente situações como perseguição, situação como sofrimento, dor, né? Eu tenho sempre trazido esses temas, principalmente por causa do que nós estamos passando no momento. E aqui a primeira epístola de Pedro nos traz no capítulo 5 o direcionamento, né? O direcionamento para nós como cristãos agirmos em meio às circunstâncias adversas. E aqui eu quero iniciar lendo os versículos 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus irmãos, aqui eu quero trazer 4 pontos importantes do agir do cristão. O primeiro ponto está no versículo 5, é agir com humildade, né? Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E como é agir com humildade? É você agir confiando em Deus, é você dar glória ao Senhor, e seja qual for a situação. É você estar agradecendo ao Senhor, é você entregar toda a situação que você está vivendo ao Senhor e confiar e crer que Ele há de solucionar aquele problema. Não existe problema maior do que Deus. Nosso Deus é muito maior do que qualquer problema. E a consequência, aqui no versículo 5, ele diz, né? Aos humildes concede a sua graça, ou seja, a consequência de nós agirmos com humildade diante do Senhor e diante do nosso próximo e dos nossos irmãos em Cristo, é a graça de Deus que será concedida aos humildes, né? Essa graça que nos dá poder, né? A graça salvadora que já nos foi concedida e a graça do poder de Deus em nossas vidas. E o segundo ponto, a segunda forma do cristão agir é humilhar-se diante de Deus. Versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso, meus irmãos, humilhar-se diante do Senhor, né? Nós temos que nos humilhar diante de Deus. E o que é humilhar-se diante de Deus? É nós curvarmos perante a sabedoria de Deus. É nós aceitarmos a providência divina. É nós aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas, por mais que seja um sofrimento. É nós confiarmos em Deus. É entregarmos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas angústias, né? É isso que o Senhor quer. Invoca-me na angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Assim diz o Senhor lá no Salmo 50, versículo 15. Meus irmãos, um terceiro ponto a ser considerado aqui, o agir do cristão, é agir com vigilância. Nós temos que ter um cuidado muito grande, agir em vigilância. Por quê? Lá no versículo 8 ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Aqui eu chamo a atenção para o momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes o inimigo, Satanás, ele utiliza-se da fraqueza naquele momento do cristão, né? Para poder ludibriá-lo, né? Para torná-lo, para fazê-lo até mesmo enfraquecer na sua fé.
Mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós temos a armadura de Deus, né? Lá em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, meus irmãos, nós temos que ter essa verdade, temos que estar sempre sendo vigilantes, porque Satanás está sempre como um leão ao derredor. E aqui eu chamo a atenção também em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, quando ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós resistirmos ao diabo e nos sujeitarmos ao Senhor, o diabo vai fugir de nós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos ao Senhor, ou seja, buscar intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar mais comunhão com o Senhor. E finalmente, meus irmãos, é se firmar na fé do Senhor. Versículo 9 diz: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E assim, meus irmãos, como é que nós podemos nos firmar na fé? E qual o compromisso? Por que esse compromisso de nos firmarmos na fé, né, e não nos abalarmos? Primeiro motivo é porque somente Deus, só Ele que nos dá a graça que pode aumentar a cada dia a nossa fé. E segundo, como aqui no versículo 9 diz, em todo o mundo nós temos irmãos também sofrendo em nome de Cristo. O nosso sofrimento hoje também acontece em todo o mundo. Então, isso nos chama para buscar mais comunhão com o Senhor, para orarmos ao Senhor, clamarmos pelas misericórdias do Senhor, olhando para a cruz de Cristo. Meus irmãos, a forma de nós nos firmarmos na fé é olharmos para a cruz de Cristo, é entendermos o sacrifício que Ele fez. Ali, Ele fez o sacrifício por nós. Se nós somos hoje o que somos, servos de Deus, filhos de Deus, salvos em Cristo, é porque Ele se sacrificou por nós. Então, qualquer sacrifício, qualquer sofrimento vale a pena, porque é para glorificar o nome do Senhor. E meus irmãos, aqui eu termino trazendo a consequência disso tudo. Qual a consequência desse nosso agir com humildade, nos humilhando diante de Deus, agindo com vigilância e nos firmando na fé em Cristo? Ele responde aqui no versículo 10. O mesmo Senhor Jesus Cristo, que foi chamado da sua glória, depois sofreu por um pouco, Ele mesmo nos dará, nos fará aperfeiçoar, nos firmará, nos fortificará e nos fundamentará. Olha que maravilha, né? O Deus Todo-Poderoso, Ele nos assiste e Ele nos aperfeiçoa, nos fortalece e nos fundamenta. É assim, meus irmãos, que nós temos que agir diante do nosso Deus. Esse Deus Todo-Poderoso que nos assiste e nos fortalece. Basta que nós hajamos como verdadeiros cristãos. Nos debrucemos diante do Senhor. E que o Senhor possa te abençoar a tua família, a todos nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.